Ô Cardoso, e aí fica uma outra pergunta, né? Eu, por exemplo, não tinha falado aqui ainda, falei hoje na rádio, no Esporte por Esporte Rádio, né, às 19 horas. Eu sou favorável, do ponto de vista de estar receoso com o time, né, e com o elenco do Santos para o brasileiro, que o Santos não jogasse a Sul-Americana com o time titular. Ou seja, que abrisse mão da Copa Sul-Americana. Porque o Campeonato Brasileiro é muito pesado, a sequência de jogos é muito pesada. Mas se o Santos conseguir essas vitórias contra Curitiba e América e ficar com 7 pontos no campeonato, dá uma respirada. Aí já dá para pensar em ter uma outra olhada para a Sul-Americana, né? Uhum. Se o Santos perder esses 2 jogos, ele deve abandonar a Sul-Americana, abandonar entre aspas? Sim. Olha, Léo, acho que não, cara. Acho que não, porque se fosse para escolher um torneio para abandonar, eu acho que seria melhor a Copa do Brasil. Entendo que tem a parte financeira da Copa do Brasil, mas eu vejo o Santos com muita dificuldade de avançar na Copa do Brasil, porque entram os times que jogam a Libertadores, já entraram inclusive, e eu jogaria a Sul-Americana. Mas, na entrevista coletiva do Fabian Bustos hoje, ele disse que dificilmente ele vai repetir uma equipe, uma escalação, né? Porque ele se molda de acordo com o adversário, tem vezes que o jogador está mais cansado que o outro, então dificilmente ele vai repetir. Então, teoricamente, eu imagino que na cabeça dele, ele não pensa que ele vai desgastar muitos jogadores. Que o time que jogou hoje provavelmente é o time diferente do que vai jogar domingo contra o Coritiba, pelo menos algumas peças. E nisso ele já está meio que poupando outros jogadores, não está dando uma carga forte em todo o time. Né? Então, eu acho que se for para abandonar, eu abandonaria a Copa do Brasil, porque vejo mais dificuldade a Sul-Americana, apesar do Santos estar nessa dificuldade aí. Quando se conseguir passar da fase de grupos, já vai ser um time mais encaixado e aí tem chance de título sim, por que não? Ô, Natália. Ai, querido, você vem sempre aqui? Vem, pior que vem. Qual a tua opinião sobre isso? Você acha que o Santos pode jogar as 3 competições com o time titular? Não tem condição física para esse time jogar, acho que não aguenta. A partir disso, o que você faria sendo Natália Ferrão, técnica do Santos? Eu ia ver quais competições eu teria melhor condição. Não, mas não, tu vai ver agora. Não, né, eu tô falando... Calma, posso formular meu raciocínio? Pode. Ah, muito obrigado, tu quer raciocinar? Ó, pressiono todo mundo, vou pressionar você também. Não, aí o problema é seu com todo igual, mundo, eu não sou todo mundo, tua mãe não dizia isso pra tu? Eu não sou todo mundo, então. A mãe de todo mundo fala isso. Mas brincadeiras à parte, não, acho que tem que priorizar aquilo que vai render também uma certa grana e o que seria mais fácil... um caminho mais fácil para chegar a uma Libertadores da América, que é o que o Santos precisa disputar. Aí, para mim, é muito simples. Então, eu estou com o Cardoso, eu acho que a Sul-Americana pode ser uma via interessante. O Campeonato Brasileiro é muito extenso. E aí, óbvio, pontuando aquilo que precisa pontuar em casa para se garantir na Série A do campeonato sem muito sufoco, é pensar numa competição que possa lhe gerar um fruto tanto financeiro quanto um título e uma classificação. A gente sabe que título, né, a gente vem falando isso durante todo o início da preparação do Santos, ainda era uma coisa meio auspiciosa, mas por que não esse time se encaixando, o Santos beliscando dentro desses mata-matas, porque são campeonatos mais palatáveis para o Santos, mais palpáveis para o Santos, não possa ser um caminho aí para o Santos na temporada. O Wagner já falou bastante hoje, vou só pegar a opinião do professor, se ele tem opinião sobre isso. Você tem? Não, eu acho que nenhum clube no futebol brasileiro com esse calendário insano consegue jogar 3 competições com jogos de quarta, domingo, não dá. Você vê, o Palmeiras... E você faria o quê? Eu teria que mesclar, eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais difícil para você manter apostar no Brasileirão. Acho que a chance do Santos no Brasileirão, dos 3, é a menor. Mas não pode bobear. Não pode bobear. Essa é a questão. Exatamente. Né? Então eu acho que Copa do Brasil e Sul-Americana, como é mata-mata, eu acho que assim, a Copa do Brasil, eu digo a Sul-Americana, mas não é mata-mata, é grupo. Sim, mas não, mas só classifica. Só classifica um. Mata-mata, né? Então, mas precisa primeiro classificar, como Sim. é um só. Eu chamo a atenção disso, é a segunda vez hoje que eu estou falando nisso. Então eu acho que o Santos deveria até dar uma priorizada nessas 2 competições. O Campeonato Brasileiro, sem descuidar, por exemplo, vai jogar 2 em casa, né? Não vai ter problema, o fator viagem. A viagem que vai ter é quarta-feira que vem, que vai lá a Curitiba. Mesmo assim, daqui a Curitiba é uma viagem rápida, é um tiro curto, né? Então eu acho que
que dá para mexer uma ou outra, uma peça mais cansada. Mas lá para frente vai ser muito difícil manter com viagens, é complicado. Então eu acho que essa, pelo menos, é o meu entender, que eu acho que é que todo mundo está fazendo isso. Rapidinho, futebol profissional hoje não permite mais que se abra mão de competição. Colocação vale dinheiro, vale grana. Mas senão se você começa a olhar lá para baixo, alguma coisa foi feita errada. Time grande tem que ter planejamento para disputar todas as competições possíveis e ganhar dinheiro. De 2020 para 2021, o Santos perdeu 30 milhões só em premiação. Isso diz alguma coisa, né?